No vídeo anterior, eu falei sobre como é válido buscar respostas, mas também como é importante respeitar o próprio tempo, o próprio processo. E esse tempo não é igual para todo mundo. No nosso caso, depois de viver tudo aquilo, a gente precisou respirar um pouco, se organizar e entender quando e se estaremos prontos para tentar de novo. Então, nesse vídeo é sobre isso, é sobre recomeçar e aprender a lidar com medo. Quando a gente decidiu tentar novamente, a gente já estava aqui na Irlanda. A gente morava em Limerick, dividia apartamento com um casal de amigos. E eu trabalhava como sales assistant numa loja, numa boutique. E o Lourenço trabalhava no cassino. Então, nossa vida ainda estava em construção, mas já não era mais aquele caos no início de imigração, sabe? Nada estava perfeito, mas estava mais organizado. O Lourenço tinha um emprego estável, digamos assim, e ele começava a pensar em estudar, fazer uma faculdade ou uma pós. E eu estava em um momento que comecei a entender que precisava focar em uma única carreira, finalmente, depois de anos. Mesmo trabalhando na loja, eu já fazia parte do time de marketing, então algumas coisas já estavam em andamento, como minha cidadania, e eu sentia que aos poucos as coisas estavam andando, engatinhando. A gente não tinha casa própria nem carro próprio, mas sinceramente isso não era um problema naquele momento. A gente morava no centro da cidade, a gente ia a pé pro trabalho, pro mercado, pra farmácia, então tudo era perto e tudo funcionava. Era uma vida confortável dentro do que a gente tinha. E foi exatamente por isso que a gente pensou. Por que esperar? Se a gente fosse esperar estar 100% seguro, com tudo resolvido, talvez a gente nunca tentasse. Porque estar perfeito nunca está perfeito do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente gostaria que estivesse. Eu já fazia terapia, já estava cuidando dos medos e dos ICs que ficaram das perdas anteriores. Tinha muito medo de passar por tudo de novo, de criar expectativa, de sofrer outra vez. Mas ao mesmo tempo existe uma vontade muito grande de tentar. A gente sentia que dentro do possível estávamos mais preparados do que antes. Medo, insegurança e dúvida fazem parte. Isso significa que a gente é humano. E eu lembro exatamente do dia, a gente estava tomando café da manhã, eu estava me preparando para ir para a escola, fui ao banheiro fazer o teste porque já estava com uns 3 dias de atraso, o que já era tão normal porque meu ciclo já era regular. Não tão normal, né? Porque eu tava atrasando. Então, quando eu fiz, deu aquelas 2 estrelas roxas e veio aquele mix de emoção. Voltei pra cozinha, perguntei pro Lourenço se ele precisava ver o banheiro, ele disse que não. Mas eu falei pra ele, vai lá rapidinho, vai ver o negócio no vaso. E ele achou que era uma sacanagem, mas eu deixei o teste em cima do vaso. Então, quando ele entrou, ele viu e eu tava na porta olhando a reação dele. Então dessa vez não teve surpresa planejada, eu não filmei, não tirei foto, enfim. Foi um momento ali só nosso, com alegria, medo, insegurança, aquele mix de sentimento e aquele pensamento silencioso que a gente tem na nossa cabeça. Será que agora vai? Mas antes de continuar com a minha experiência pessoal aqui, eu queria explicar um pouquinho como funciona o pré-natal aqui na Irlanda. Porque isso faz parte da história e pode ajudar quem está passando por algo parecido. Eu vou explicar com base nas informações oficiais do HSE e depois eu volto pra minha história, pra minha vivência. E caso você queira algo mais específico, depois eu posso criar um vídeo com base só nessas informações, fica mais fácil para você entender. Então aqui, o acompanhamento da gravidez é bem diferente do Brasil. O primeiro passo é procurar um GP, que é o médico da família, como se fosse um clínico geral nosso no Brasil, que ele confirma a gravidez. É ele que faz o encaminhamento para o hospital, na maternidade, e na Irlanda não existe a ideia de um único obstetra te acompanhando do início ao fim. O que isso é um pouco chato, digamos assim. O cuidado é feito por uma equipe.
E essa equipe geralmente inclui o GP, as midwives, que são as parteiras, e o médico obstetra do hospital. Vários médicos, na verdade. Por isso é comum que cada consulta seja feita por uma pessoa diferente. E às vezes você encontra a mesma midwife, mas também é normal nunca repetir. Tudo chega por carta, consulta, exame, ultrassom, as datas, os appointments. E os exames, por exemplo, quando tem alguma alteração, eles mandam uma carta direcionando o que a gente tem que ser feito. E existem 3 tipos de acompanhamento aqui: o público, o privado e o semi-privado. No público você é acompanhada pela equipe do hospital, no semi-privado e privado tem mais chance de ver o mesmo médico, mas ainda assim é um cuidado em equipe. Então o modelo padrão aqui é aquele midwife lead care, ou seja, é liderado por uma parteira. Os ultrassons são contados, então normalmente são feitos ou no primeiro trimestre, que é nas 12 semanas de gestação, e o morfológico por volta das 20 semanas. Outros exames eles são solicitados quando tem indicação. Então, durante a gravidez, no final da gestação, você fica mais periódico entre o hospital e o GP, fica mais frequente. E depois do parto, o acompanhamento continua com as enfermeiras que visitam em casa, tanto a mãe quanto o bebê. Então, falando da minha experiência, no começo, encontrar um GP não foi fácil. Aqui, você precisa ser aceito como paciente. No nosso caso, encontramos uma GP e a gente pagou pelas consultas. E o ponto positivo, o que foi bom pra mim, foi que ela era obstetra, então toda consulta ela fazia ultrassom. O que pra ansiedade de uma mom to be é muito bom, porque a gente sempre quer ver o bebê e ouvir o coração. O inglês também foi um desafio no início. Na primeira consulta eles chegaram a ligar pro tradutor. Não podia ser o meu marido. No dia o tradutor ele não pôde atender, mas na consulta seguinte do hospital ele estava lá. E durante a consulta ele percebeu que eu entendia bem. E minha maior dificuldade era de me expressar, principalmente com os termos técnicos. Então eu pedi para dispensar o tradutor e comecei a estudar por conta própria. E através dos materiais que a maternidade, o hospital, me ofertou. Então eu li os livros, etc, sobre a maternidade. E quando o profissional aceitava, eu usava o Google Tradutor. Então toda vez que eu GP o hospital, tinha que fazer também um exame de urina. Já no hospital, além disso, tinha os exames de sangue. Não sei como funciona no Brasil, mas isso acabava alongando o tempo de espera, porque era espera para fazer o exame de sangue, para a midwife para aferir pressão, temperatura e colher o exame, e depois você passava pelo obstetra. Então, assim, eram várias etapas, né? No geral, mesmo sendo diferente do que eu conhecia no Brasil, eu me senti muito bem acompanhada na maternidade de Limerick. Esse período foi uma mistura de medo, esperança e muita entrega. Tentando novamente, mas dessa vez com mais consciência, mais cuidado comigo, principalmente com o meu emocional. Então, no próximo episódio, eu conto como essa gravidez seguiu até a chegada da Maria Cecília.